Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Quantos estão sensíveis à voz do Espírito Santo? Só os irmãos do lado de cá, só? Quantos estão sensíveis à voz do Espírito Santo nessa noite? Mantenha sua mão direita levantada, diga: Espírito Santo. Deixa aí, ele não vai falar com você não. Fala assim: Espírito Santo, eu preciso te sentir nessa noite. Fala: eu preciso te ouvir nessa noite. Assim, fala comigo, amigo Espírito Santo. Oremos. Amado Deus e Pai, nós rendemos a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração, Deus. Sabemos que Tu és Deus e que não há outro Deus a qual nós possamos fazer menção nesse lugar. Que toda honra e glória, Senhor, seja elevada à Tua suprema graça, Senhor, e que nessa noite haja, Senhor, restauração, que nessa noite, Senhor, haja edificação, que nessa noite, Senhor, haja, Senhor, um princípio de honra sendo derramada sobre esse lugar, Senhor. Que o Teu Espírito nos guie, Senhor, pelas veredas da Tua palavra nessa noite, nos revelando, nos fortalecendo e nos ensinando, Senhor, nos levando, Senhor, a combater o bom combate na nossa fé, Senhor. Senhor, nos levando, Senhor, verdadeiramente de forma estratégica, Senhor, diante das batalhas espirituais. Nessa noite, Senhor, Tu tens total liberdade para ministrar na unção do Teu Espírito em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa, pela multidão das Tuas misericórdias, me usar, Senhor, como um instrumento, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome. Nós louvamos ao Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmos de número 126. Salmos 126. Nós vamos falar sobre 3 colunas importantes que conduzem uma família vitoriosa nas batalhas espirituais. 3 colunas importantes que conduzem uma família vitoriosa nas batalhas espirituais. Quando nós olhamos para o livro de Efésios 6, nós vemos e lemos lá sobre o revestimento que o cristão precisa ter para ele vencer, para ele sobrepujar o adversário da sua alma. Quando nós olhamos para esse livro de Efésios, do capítulo 6, nós vemos que Deus, Ele nos preparou algo que nos ajudará nesta batalha, nessa caminhada de lutas que muitas vezes nós vamos ter que enfrentar. Mas é necessário saber que não basta simplesmente você declarar que está se revestindo desta armadura, desta autoridade espiritual delegada na palavra de Deus. Porque até os princípios naturais já nos ensinam que um soldado, ele simplesmente não pode chegar como recruta e já vestir-se de soldado. Ele precisa fazer o quê? Ele precisa passar por um treinamento. Ele precisa passar por uma metodologia, e essa metodologia vai levar ele o quê? A honrar aquilo que ele vai vestir. E nas leis espirituais isso também não é diferente. Porque eu já vi muitas pessoas se aventurando nas áreas de batalha espiritual e, infelizmente, muitos pagaram preços altos. Mas pagaram por quê? Porque eles não buscaram de antemão uma base sólida, eles não buscaram uma capacitação de Deus, eles não buscaram uma direção de Deus. E muitas vezes nós vemos famílias inteiras perecendo, famílias inteiras pagando preços altos, entrando às vezes em situações que não precisariam estar entrando, simplesmente por deixar de observar esses 3 princípios que nós vamos falar nessa noite. Repete comigo assim, diz: o primeiro princípio é, diga assim, o primeiro princípio é, diga assim, edificação, não, restauração. O primeiro princípio é restauração. Então vamos lá, já vê o primeiro princípio, Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. E com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, como as torrentes do rio. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo.
trazendo os seus feixes. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Queridos, uma verdade espiritual e que Satanás nunca vai poder negar, que Deus anseia e que Deus tem vontade, Deus quer, se tem um lugar que Deus, Ele gostaria de ter todas as portas abertas, é a porta da restauração da nossa vida, a porta da restauração na nossa casa, da nossa família, dos nossos relacionamentos. Deus anseia querer poder entrar em nossa história, em nossa família, e restaurar princípios que muitas vezes ao longo da caminhada nós vamos deixando passar batido, vamos deixando passar de qualquer forma. E quando as adversidades, as lutas vêm, as batalhas espirituais vêm, e essas batalhas, elas são travadas no campo da mente, no psicológico do ser humano, e às vezes da psique do ser humano, essa psique, ela manda uma mensagem negativa para o nosso nível patológico, o nosso corpo, a nossa saúde, e encontramos muitas pessoas cristãs, doentes, não só psicossomaticamente dizendo, mas também do seu corpo, da sua saúde física. Pessoas que estão se sentindo acuadas, presas, incapazes de se reerguer, de reagir diante das lutas e das batalhas que muitas vezes o adversário impõe diante de nós. E Deus, Ele quer restaurar princípios nessa noite em nossa vida. Deus nessa noite, Ele quer entrar em nosso altar pessoal, Ele quer colocar a nossa casa espiritual de uma forma certa de novo. E se nessa noite você quiser essa restauração de Deus, para que você possa adentrar com confiança diante da palavra de Deus e dizer: Senhor, agora eu estou me revestindo com o capacete da salvação, eu estou, Senhor, nesta noite, embaçando o escudo da fé, eu estou me cingindo com a verdade e colocando o cinturão da justiça, eu estou calçando as sandálias do evangelho da tua paz, eu estou pegando e embraçando a espada do Espírito, que é a tua palavra. Mas para isso ocorrer, Deus precisa restaurar princípios em nós. E o povo de Israel aqui, esse cântico de romagem que o salmista, ele entoa aqui, ele basicamente estava dizendo daquilo que Deus é capaz, daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus quer fazer. Mas é necessário que eu e você, no campo da batalha espiritual, precisamos descer do nosso pedestal. Porque restauração requer mudanças na estrutura. Restauração requer, preste bastante atenção nisso, agir de forma detalhada. Deus é detalhista, Ele não trabalha restaurando de qualquer forma. Se uma pessoa diz que entregou a vida para Jesus, Deus, eu coloquei a minha vida no altar, mas ela continua mentindo, enganando, passando os outros para trás, ela continua adulterando, ela continua gostando das coisas do mundo, é porque ela ainda não desceu do pedestal de onde ela estava e disse: Deus, faz em mim aquilo que foi cantado, faz morada em mim. E quando Deus entra, Ele entra detalhando todas as coisas em nossa história. Deus entra pegando os pormenores. Às vezes nós não falamos coisas, mas pensamos coisas, e Deus quer restaurar pensamentos nessa noite aqui nesse lugar. Às vezes nós não fazemos coisas, mas temos vontade de fazer, e Deus quer mudar isso também dentro de você. Porque a graça diz que pecar não é só fazer, mas é só no sentir, já se pecou. E aí quando nós vemos aqui, e de forma irresponsável muitas vezes, Deus, eu tomo o capacete disso, eu pego a espada daquilo, eu visto a sandália daquilo outro, e vem Satanás que agora eu estou pronto, e não está pronto coisa nenhuma. Porque aí quando o adversário vem, ele vai encontrar brechas da armadura, dos sentimentos, das emoções, do ver, do falar, do sentir, do agir. E aí Deus nos quer restaurar. Por que Ele quer nos restaurar? Porque a restauração traz muita sorte de bênçãos para a nossa história. Diga assim: a restauração de Deus
a restauração de Deus traz muitas bênçãos para as nossas histórias. Eu estava vindo de Três Lagoas para cá hoje. Um jovem chegou de boné e a gente já mexeu com drogatizados, pessoas com problemas de drogatização. E aquele jovem disse: moço, por favor, dá licença. Eu estava guardado aqui no presídio aqui de Três Lagoas. Eu preciso voltar para Brasilândia, minha cidade. Estou desde ontem dormindo na rua. E eu não tenho dinheiro para voltar, estou sem comer desde ontem. E eu preciso voltar para a minha cidade, eu quero voltar para a minha família. Eu não tenho como ir, está aqui o papel. Eu estava preso até ontem, está aqui. E eu vi que ele tinha ou ingerido bebida ou usado algum tipo de droga. E naquele primeiro momento, o impulso humano foi dizer: esse cara quer dinheiro para se drogar. Porque quando a gente já bate o olho em certas situações, já fala que é dinheiro para se drogar. Mas aí, o Espírito Santo já me puxou a orelha e disse: ei, ouça ele. Aí eu voltei, falei: fala, moço, me explica direito essa história. Ele contou toda a história dele, só para resumir. E aí, eu disse: olha, é o seguinte, eu vou comprar a passagem para você. Eu vou dar um dinheiro para você comer. Mas antes de eu te fazer isso, eu tenho que dizer algo para você. Eu sou um servo de Deus. Não falei que era pastor, não falei que era isso. Eu falei que eu sou um servo de Deus apenas. E não era para mim estar nesse horário aqui. Mas eu quero dizer algo para ti. Você é uma pessoa que está afastada de Jesus. Ele começou a chorar. Ele começou, as lágrimas, ele é um garoto de 23 anos de idade. E quando eu falei que iria comprar algo para ele comer, aí foi que ele se desmanchou mais ainda. Eu falei: olha, você pode me agradecer pela passagem, você pode me agradecer pelo que você vai comer. Mas nada disso vai valer a pena se você chegar na sua cidade e você continuar do jeito que você está, longe de Jesus. E ele disse: pastor, eu era uma pessoa ativa dentro do altar da igreja do Senhor. E eu dei brechas para Satanás entrar na minha vida. E eu estou com o meu altar derribado, eu não sei como voltar. Ele disse: volta do jeito que você está. Porque se você voltar do jeito que você está, você pode até nem estar pronto para Jesus. Mas Jesus, eu te garanto, Ele vai estar pronto para você. E aí eu entrei no ônibus, dei o dinheiro para ele e eu fiquei olhando pela janela. Ele parou, colocou a mão na cabeça, enxugou a testa e foi para o mercado. E eu fiquei orando por ele, disse: Senhor, abençoa esse jovem, Senhor. Senhor, guia ele, Deus, para ele comer, para ele se alimentar. E eu vi que ele foi em direção ao supermercado para comprar comida. E eu me alegrei nisso. E aí, o que é que isso tem a ver com o que nós estamos dizendo aqui? Sobre não observar como está o meu altar. Aonde Deus quer restaurar. O fato de você ter se convertido, entregado sua vida para Jesus, não significa dizer que o meu e o seu altar todo dia está em dias diante de Deus. Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer que possa fazer o bem. Nós somos bons não é porque somos bombonzinho, é porque Deus nos faz pela misericórdia infinita sermos bons. E aí, quando nós nos colocamos nesse patamar e descemos do nosso eu, nos colocamos diante do altar de Deus e nos prostramos diante da sua glória, e quando temos a coragem de dizer, porque tem que ter coragem de dizer: Senhor, restaura o que precisa ser restaurado. Tem gente que quer batalhar na área de batalha espiritual, quer ser vencedor, quer chutar para o alto, eu sou mais do que vencedor, mas ele continua com um monte de demônio de estimação na história cristã dele. Ele não quer abdicar desses demôniozinhos de estimação, que só fazem com que ele vá perdendo batalhas uma atrás da outra. E aí, amigo, não tem armadura que dê conta. Fala para o seu irmão: irmão, desse jeito não tem armadura que dê conta. Você pode estar com o uniforme do BOP de Jeová, meu irmão, de Jesus, mas se você não tiver capacitação do alto, se você verdadeiramente não tiver com a tua base bem fundamentada, na hora que você entrar no embate com o adversário, amigo, você é o primeiro a ser abatido na sua fé. O soldado de Deus pode até ser ferido,
mas abatido nunca. Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga amém, Jesus. E o salmista aqui, ele estava louvando ao Senhor pela restauração do povo, porque até então, o povo tinha passado um período tenebroso, na escuridão espiritual. O povo tinha passado um tempo de exílio. O povo tinha passado um tempo nas garras do inimigo. E aqui nessa noite tem pessoas que estão atrás, com as mãos em cima de você. Mas o meu Deus nessa noite, Ele quer mudar isso. Ele quer tirar você das garras do adversário e trazer ele para os braços do Filho do seu amor. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar está no Salmo 127. Esses 3 salmos têm uma junção entre os 3. Uma junção espiritual. Porque eles nos tratam de uma mensagem corrida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vigia, sentinela usa o que, igreja? Sentinela usa o que? Que está escrito lá em Efésios. Ele usa um uniforme, não é? Ele usa uma tipologia de armadura. Eu, quando estava no quartel e eu ia tirar minha guarda, eu tinha que estar com o meu coturno de dias, o meu uniforme tem que estar passado, os vincos tem que estar certo, a gandola tinha que estar toda alinhada. Colocávamos a japona por cima e por baixo ia o quê? Um colete à prova de bala, um capacete e um fuzil FAL. Não poderia ir para a guarda com menos do que isso. E nas leis espirituais é a mesma coisa. Mas não adianta querer vigiar se não vigiou. Entendeu, irmão? Não adianta querer vigiar, ou seja, se colocar na posição, se não vigiou naquilo que ninguém está vendo. Não basta, fala para o seu irmão, não basta ser crente só diante dos crentes. Fala assim, tem que ser crente quando não tem crente. Mas tem os olhos daquele que tudo vê como chamas de fogo, que sonda mentes e corações e sabe como está a nossa vida. Sabe se eu posso pegar aquela armadura e fazer dela uma diferença na minha história cristã e na minha história espiritual. Quem pode dizer amém, Jesus? Tem uns irmãos aí que estão meio bicudo comigo. Se não me amar, não vai para o céu, viu, crente? Então, edificar a casa. Aqui, nós falamos claramente de uma casa família. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não aguardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados Ele o dá quando dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim é o filho da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua áljava, e não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos a porta. Quando pleitear com os seus inimigos a porta. Eu poderia aqui falar de 3 situações importantes. Aqui fala de família. Aqui fala de casa espiritual pessoal, eu. E aqui fala de casa espiritual, igreja. Filhos espirituais. Então, quando eu e você nos colocamos na linha de frente do Senhor, para combatermos pela nossa fé, através da nossa fé, Deus requer de nós que depois do processo de restauração de Deus, que Deus tirou as maniazinhas malditas, que só levam a maldição, que só levam a boca rota moral e espiritual, a restauração que criou uma base sólida para se colocar um segundo pavimento sobre isso, que é o da edificação. Primeiro você põe uma base, depois você começa a construir sobre essa base. Edificação, aquilo que está sustentado sobre algo muito bem alicerçado. Essa edificação, ela não pode ter material de segunda. Fala para o seu irmão, a edificação de Deus na nossa vida não pode ter material de segunda. Olha para cá. Ah, é uma mentirinha gospel.
vai fazer mal para ninguém, pastor, é porque coisinhas pequenas vão todos os dias acumulando sobre a nossa espiritualidade, e quando nós vamos ver, mesmo que nós tenhamos nos colocado no altar da restauração de Deus, se nós não edificarmos de forma certa, coordenada e ordenada por Deus, o que está em cima tem que ser bom também. Muitas pessoas estão edificando a sua casa sobre tantos outros princípios, menos sobre os princípios da palavra de Deus. Olha para mim, irmãos, por favor, não converse. E quando eu estou ministrando, eu gosto de olhar nos olhos dos membros da igreja. Se você estiver num lugar onde um juiz está falando, uma autoridade está falando, e aqui nós temos uma autoridade de Deus, acima de mim, Deus. E se você começar a conversar, o juiz lá, ele vai, ou vai pôr você para fora, ou ele vai chamar você na chincha. Então, em se tratando de homens, temos que reverenciar ainda mais Deus. Muito mais alta reverência deve ser levada a Ele. Amém, igreja do Senhor Jesus? Então vamos continuando. Então tem muitos que querem ser vencedores nas áreas das batalhas espirituais. Quer vencer o inimigo na mente. Quando o inimigo vir tentar tirar paz, tentar tirar alegria, tentar tirar isso, tentar tirar aquilo outro, mas não vivem buscando essa vontade. Eles não vivem crendo e querendo viver os princípios da palavra de Deus. Você quer ver como que o negócio está feio por aí? Basta você ir num restaurante, sentar no lugar, pedir algo para comer e começa a observar as famílias. O que mais a gente vê hoje em lugares públicos? Quem pode me dar uma ideia aqui? Rapidamente. O pessoal fazendo o quê? Celular? Ah, não. É isso mesmo? Ninguém conversa com ninguém, irmão. Se você perguntar o que eles comeram, falar, não sei, eu estava aqui no WhatsApp, eu fui metendo para dentro. E pasmem, nós cristãos muitas vezes fazemos isso. Dentro de casa, o marido trabalhou o dia inteiro, chega lá, está lá a mulher, blá, 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 blá. Oi, meu bem, tudo bem? Tá, ó, a comida está na mesa, lá, vai lá, come lá, que eu estou aqui conversando com fulano e tal. Não está fazendo nada demais. Mas o simples fato de você dar importância para uma pessoa virtual, a dar aquele abençoado que ficou fora o dia inteiro, doido para voltar para casa, para dar um abraço em você, dar um cheiro no cangote, como diz na minha terra, você já está vivendo um princípio de desonra. E aí é onde Satanás entra na vida de muitos desses dias. E a verdade também é o contrário também. Às vezes o cara trabalhou, chega em casa, ele vai lá, liga a televisão e tal, e quando a televisão é pouca, ele ainda pega o celular também, e tal, e é crente. E bate no peito e diz, não, eu sou fiel a Deus. Mas ele passa 24 horas do dia envolvido com as coisas dessa vida, sejam boas ou não, e ele em nenhum momento desse dia ele para honrar o Deus da sua salvação. E aí quando vem o dia da calamidade, ele vira o crente mais santo da face da terra, o que mais ora, o que mais busca. E por que tem que ser assim? Socorrer quando a calamidade nos alcança? Porque muitas vezes é a única forma que Deus tem de tratar o nosso caráter distorcido. Melhor é ir pelo amor, irmão. Fala para o seu irmão, melhor é ser pelo amor. Fala, meu irmão, pode chacoalhar ele aí. Depois você deixa comigo e com aquele que está acima de mim. É melhor ser pelo amor do que ser pela dor. Porque pela dor muitas vezes tem coisas que a gente perde, que a gente não consegue recuperar mais. Tem que assumir as consequências pelas escolhas feitas. Muitos brincam de ser cristãos, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca no ponto, ele quer destruir sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Ele quer tragar você. Mas
é necessário rever conceitos, edificar sua casa sobre a rocha, sobre um pilar restaurado pela mão do Senhor, sobre um alicerce forte, sobre um material de qualidade. A nossa querida irmã que abriu aqui, olha, eu entendi o recado dela, que a igreja no domingo é X, na sexta é Y, na quarta é aquilo outro. Olhe para cá. Pode pegar um culto da igreja católica agora, aonde estiver tendo um culto da igreja católica, e vai lá ver se a igreja está vazia. Nós falamos tanto dos católicos, mas estamos vivendo como, não os católicos atuais, mas como os católicos da antiga, que só iam no domingo para fazer a obrigação com o padre. Me perdoe se tiver algum católico aqui, não estou aqui atacando religião, estou dando um exemplo do cotidiano que se ocorre muitas vezes. Mas hoje, infelizmente, os cristãos estão ao contrário, estão na contramão, viraram domingueiros. E quando ele vai um dia a mais, ele diz, olha, essa semana foi uma vez a mais. Ele acha que, que ele foi o cara espiritual naquela semana. E o adversário se anda 24 horas por dia na vida dele, irmão. Salário não melhora, a vida não prospera, sabe, não consegue alcançar os objetivos, os sonhos. Deixa eu falar algo para vocês antes de continuar. Deus está nesse lugar nessa noite. Ele quer agir em nossa vida, mas a gente precisa se colocar diante do seu altar de forma aberta nessa noite. Então diga assim: restaurar é preciso, edificar é preciso. O terceiro ponto é o princípio de honra. O Salmo 128 inicia: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. A sua esposa será como a videira frutífera, e os filhos serão como os rebentos da oliveira em volta. Olha como Deus tem e dá importância ao fator família. A igreja começa em casa, e é lá que Satanás começa primeiramente a atuar. Essa igreja aqui, ela torna-se o pronto-socorro de Deus, porque quando não se restaurou lá, quando não se edificou lá, vai estourar onde? Vai estourar aqui. Então para com essa bobeira de dizer, a igreja só tem gente problemática, só tem gente isso, só tem gente aquilo. Louvado seja o nome do Senhor, que o povo ainda tem aonde ir quando não tiver, e quando a igreja for arrebatada. Lugar de gente imperfeita é aqui, porque aqui a pessoa é restaurada, é transformada, é liberta pelo sangue de Jesus. Deus dá um tapinha nas costas, vai minha filha, vai na tua fé, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, que te sustento pela destra da minha justiça. Mas casa de pai é casa onde os filhos trazem problemas, filho. Já viu o filho em casa de pai para não ir com a segunda intenção? Ele pode até não pedir dinheiro. Ele fala, mãe, mas e aquela galinhada que a senhora gosta de fazer? Faz favor de fazer a galinhada. Às vezes a mãe tadinha dormia, ele foi lá levar um problemão para ela, mas ela, pelo amor que tem, ela vai e faz. Então para com esse negócio de querer falar mal da sua igreja, ou falar mal da igreja dos outros. Ser tu a melhor igreja, e a tua igreja vai ser a igreja. Mas o adversário das nossas almas começa tratando de fazer com que a casa familiar viva em princípios de desonra. Pai que não respeita filho, filho que não respeita pai, marido que não respeita esposa, esposa que não respeita marido, e vice-versa. E uma família que não tem honra entre os elementos que vivem ali constantemente, dificilmente essas pessoas, se somente pela misericórdia de Deus não forem alcançadas, vão conseguir honrar Deus como deveria.
E uma pessoa que não consegue honrar o Senhor, e a palavra honrar, se você procurar no Aurélio, você vai ver lá, tem vários sentidos, mas os mais aproximados que eu encontrei, para fazer menção nessa mensagem de hoje, é: temer é levar em alta honra aquele ou aquilo que se diz de tal, no caso aqui Deus, levar em alta honra. Tem gente que está levando Deus assim, sabe, meia boca, como se Deus fosse qualquer coisa. Tem pessoas que querem ver Deus operar de uma forma tremenda na sua história, mas não tem nem temor e nem tremor do Senhor. Pecar é uma coisa natural para muitos aí, dentro de muitas igrejas. Só que se esquecem um pequeno detalhe: é a única coisa que separa você e Deus nessa história toda, é o pecado. O pecado faz separação entre você e Deus. Ai, por que então que eu vou na igreja, eu entro vazio e saio vazio? Porque está numa vida terrível de pecado. Amigo, não tem tabernáculo na face da terra que dê jeito em você, se você não se colocar diante de Deus. O tabernáculo está aí, pena que eu não vou poder estar, porque eu vou estar pregando em outro lugar. Mas eu gostaria de ter esses dias importantes com vocês, para me poder, participar com vocês. Senhor, me quebra mesmo, faz tudo de novo, Senhor. Pega esse vaso cheio de falha e faz tudo de novo, quebra, Senhor, do zero. Mas tem que levar em alta honra. Amigo, se Deus diz que Ele é juiz e justiça, leve isso a bom termo, porque aqueles que não levam, pagam preços altíssimos na sua caminhada cristã. Temer não é ter medo. Você tem que ter medo de não ir para o céu, isso você tem que ter. Mas temer é quando Deus disser: ei, oi pai. Quando eu disser: vai, já fui pai. Quando você vem, já vim pai. Nós temos que voltar, irmão, sabe? Sabe por que tem? Desculpe aqui o que eu vou falar, mas eu tenho que falar, eu não estou aqui para alisar ninguém. Você sabe por que tem tanto crente hoje irreverente? Irreverência diante de Deus nos faz ser fulminados diante da presença do Senhor. Hoje nós não vemos uma fulminação como foi lá na lei, quando Davi trazia a arca e Uzá foi fulminado diante de Deus. Mas muitos se enganam achando que Deus não já fulminou essa pessoa da sua presença. Porque se essa pessoa não leva Deus em conta, se ela não teme a Deus, ela já foi fulminada da presença do Senhor, só que ela não sabe ainda. Ela já está extirpada do convívio com o Senhor, só que ela não sabe ainda. Por isso o vazio na alma, essa vacuidade no ser. Por isso o Espírito Santo não fala contigo mais profundamente. Por isso você não consegue ver as sinalizações de Deus quando o adversário vem atacar você, sua casa, sua família. Por isso você é pego de surpresa pelo adversário e você não recebe a palavra que antecipa as ações do adversário. Por quê, pastor? Porque não leva Deus em bom termo. Não teme ao Senhor. E o salmista diz que aquele que teme ao Senhor, e não basta só temer, viver só tem que praticar. Não adianta só de blá 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 blá, não, eu temo a Deus. Tuas ações têm que refletir tuas emoções, o que você diz. Não adianta só dizer, ficar só na palavra. Tem que tomar posição. Diga para o seu irmão: tome posição, meu irmão. E aí, andou no caminho do Senhor, o Senhor disse: amigo, você não vai ter que aumentar o teu trabalho. Você vai trabalhar o suficiente, do trabalho das tuas mãos não vai faltar o que comer. É promessa de Deus, irmão, para mim e para a tua vida.
do trabalho das tuas mãos comerás. Eu vejo o crente dobrando trabalho, que nem louco, largando o convívio com Deus, largando a comunhão com o Senhor. Ah, pastor, se eu não trabalhar, quem vai pagar minhas contas? Deus é fiel, aquele que é fiel. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será. Não tem coisa melhor do que estar feliz, não com o que o mundo dá, mas com o que o Deus me proporciona. Porque o que Deus me proporciona nunca vai ser nem a mais nem a menos, vai ser na medida em que eu estou pronto para receber. O Senhor não me dá, Provérbios diz, não me dá tanto para que eu não me soberbeça dizer quem é Deus, para que eu lembre dele, mas também o Senhor não me dá tão pouco, para que eu venha profanar, tirar o que é alheio e profanar o teu santo nome. Me dá a medida certa. E aí, a tua esposa, e ele diz, não só será feliz se tudo te irá bem, vai empreender, vai ser bem, vai projetar, vai dar certo, tudo te irá bem, é promessa de Deus, não sou eu que estou dizendo, está na palavra. Tua esposa será como, no interior da tua casa, será como uma videira frutífera. Olha que coisa interessante, melhor coisa que tem, irmãos, é ter para onde voltar. A tua esposa no interior da sua casa, é ter para onde voltar. Tem gente que trabalha e não tem para onde voltar. Ah, se eu pudesse, eu nem ia para casa. Tem uma casa, mas é como se não tivesse. Sabe por quê? Porque quando não se leva Deus em conta, o que se recebe é isso, irmão, um lar desajustado. E aí nós vamos mais para frente. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, seus filhos como os rebentos da oliveira. Ou seja, filhos são bênçãos de Deus. O Senhor te abençoe. Eis que como será abençoado o homem. De novo ele fala que teme. Ele começa o salmo dizendo teme, e ele no meio do salmo ele diz, aquele que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. O homem que teme ao Senhor tem a sua posteridade abençoada pelo Senhor por tabela. Fica de pé. Venham para frente. Venham para frente.